Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Memória de um Passado Oficial, de olho no futuro. E o olho hoje do canal Memória de um Passado está... Pessoal, eu estou muito triste e vou ter que ler essa notícia para vocês. O que está acontecendo na África é uma coisa muito séria, muitas pessoas estão morrendo de fome. Entre elas crianças que mal acabaram de vir ao mundo, devido a uma seca climática que está levando vidas e mais vidas de pessoas lá. Escuta essa matéria, pessoal. Comente o que vocês acham. Antes, deixa aí seu like. Compartilhe com sua família. Todo mundo tem que saber o que está acontecendo no mundo. Estou estarrecida com essa situação. Um número cada vez maior de crianças pequenas está morrendo na Somália, em meio à pior seca que atingiu o país em 40 anos. Funcionários do governo dizem que uma catástrofe ainda pior pode atingir o país dentro de dias ou semanas, a menos que chegue mais ajuda. As lágrimas escorrem pelas bochechas, cheias de fome, de Dahi, de 11 anos. Só quero sobreviver a isso, disse ele calmamente. Sentado ao lado do barraco da família na planície poeirenta, fora da cidade de Baidoa, sua mãe, cansada, Fatuma Omar, diz a ele para não chorar. Suas lágrimas não trarão seu irmão de volta, tudo ficará bem, disse ela. Povo com fome. O povo com fome, gente. Passando fome, morrendo por causa da seca. E a mãe ainda conseguiu tirar essa força para dizer para o filho que estava chorando de 11 anos, tudo ficará bem. O segundo filho de Fatuma, Salat, de 10 anos, morreu de fome há 2 semanas, pouco depois que a família chegou a Baidoa, o nome certo é esse, Baidoa, vindo de seu vilarejo a 3 dias de caminhada. Seu corpo está enterrado na terra rochosa, a poucos metros de sua nova casa. O túmulo já coberto de lixo e cada vez mais ficando difícil detectar à medida que os recém-chegados montam acampamento ao redor deles. Não posso chorar pelo meu filho. Não há tempo. Preciso encontrar trabalho e comida para manter os outros vivos, diz Fatuma, embalando sua filha mais nova, Billy, de 9 meses, e virando-se para olhar para a filha, Mariam, de 6 anos, enquanto ela dava uma tossida áspera. Do outro lado da estrada de terra, que segue para o sudeste, em direção à costa e à capital da Somália, Mogadíscio. Outras famílias contaram história mais sombria de longas caminhadas por uma paisagem seca em busca de comida enquanto está saindo de um lugar para outro para ver se consegue alguma coisa. Sem forças para enterrar minha filha. Uma nova pesquisa mostrou que quase 2/3 das crianças e mulheres grávidas nos campos sofrem desnutrição aguda, pessoal. O que, juntamente com uma alta taxa de mortalidade, pode indicar que uma declaração localizada de fome já está atrasada. Vi minha filha, Farri, de 3 anos, morrer antes de mim e não pude fazer nada, diz Fatuma, que caminhou por pelo menos 15 dias com seus 9 filhos de um vilarejo chamado Bulu Sir para chegar a Baidoa. Eu a estava carregando há 10 dias. Tivemos que deixá-la na beira da estrada, não tínhamos força para enterrá-la. Podíamos ouvir as hienas se aproximando, acrescenta. Vocês já pararam para imaginar a dor terrível dessa mãe que carregou por mais de 10 dias a sua filha nos braços? Ver ela dar o último suspiro e ela ser obrigada a deixar numa estrada e seguir adiante com seus outros filhos em busca de água e comida e escutar as hienas irem lá para comer o corpo da sua filha. Gente, isso dói.
Nós temos que fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. E ela continua: não trouxe nada comigo, não sobrou nada em casa, o gado está morto, os campos estão secos. Ela tem 50 anos de idade, segurando um pedaço de barbante na mão e lamentando que nunca mais voltará para sua aldeia. Que dor! Uma sucessão de secas turbinada pelas mudanças climáticas agora ameaça acabar com o modo de vida pastoral que perdura há séculos em todo o chifre da África. Com outros recém-chegados, Habiba estava ocupada erguendo um barraco para sua família com galhos e pedaços de papelões e plásticos, esperando terminá-los antes do frio da noite. Só depois disso ela poderia procurar comida e ajuda médica para alguns dos seus 5 filhos. Gente, isso é triste. Na enfermaria do principal hospital da cidade, o Dr. Adiburrahi Yusuf se move entre as camas, verificando seus pacientes minúsculos e magros. Criança entre 2 meses e 3 anos de idade são a maioria dos pacientes. Todos estão gravemente desnutridos, alguns tiveram pneumonia e muitos também estavam lutando contra um novo surto de sarampo. Poucas crianças têm forças para chorar, vários têm a pele muito danificada, rompida pelo inchaço que às vezes acompanha os casos mais extremos de fome. Poucas crianças têm forças para chorar. Vocês já imaginaram isso? Muitos morrem antes mesmo de chegar ao hospital, diz Abdulhali, observando sua equipe lutando para conectar um tubo intravenoso ao braço de uma criança de 2 anos que gemia. É assustador, as pessoas estão morrendo. Embora autoridades somalis e organizações internacionais estejam alertando há meses sobre uma fome iminente nessa região do sudoeste, Abdulhali diz que seu hospital já está com falta de itens básicos, incluindo suprimentos nutricionais para as crianças. Às vezes não temos suprimentos, é assustador. Na verdade, porque as pessoas estão morrendo e não podemos ajudá-las. Nosso governo local não está lidando bem com isso. Não está planejando como aliviar a seca ou lidar com a chegada de famílias deslocadas, disse ele, com visível frustração. O ministro do governo local admitiu que houve falhas. Ah, você admitiu? Precisamos ser mais rápido do que somos e precisamos ser precisos e mais eficazes, disse Nassir Arush, ministro de Assuntos Humanitários do estado do Sudoeste, em uma curta visita a um dos campos ao redor de Baidoa. Mas apoio internacional, insiste ele, seria fundamental. Então quer dizer, está com pouco apoio internacional. Se não recebermos a ajuda de quem precisamos, centenas de milhares de pessoas morrerão. As coisas que estamos fazendo agora, precisamos fazer 3 meses atrás. Na verdade, estamos atrasados, a menos que algo aconteça rápido. Acho que algo catastrófico vai acontecer nessa área, diz ele. O processo de declaração formal de fome pode ser complicado, dependendo de dados difíceis de definir e, muitas vezes, de consideração políticas. A embaixadora dos Reinos Unidos na Somália, Kate Foster, descreve essa declaração como essencialmente um processo técnico. Ela destaca que durante a seca de 2011, metade de 260 mil mortes ocorreu antes que a fome fosse declarada. Então veja só, 260 mil mortes em 2011,
260 mil pessoas morreram em 2011 e a fome não tinha sido declarada. Por isso que outros países não têm como ajudar. O enviado presidencial que libera esforços internacionais da Somália para garantir mais financiamento agradeceu ao governo dos Estados Unidos, da Europa, em particular, pelo novo financiamento recente, dizendo que nos deu esperanças. Mas Abdirahman alerta que, sem mais ajuda, uma crise localizada em uma parte da Somália pode rapidamente sair do controle. Nós estamos dando o alarme, mas a resposta da comunidade internacional não foi adequada. A fome é prevista, acontece já. Em alguns lugares, alguns bolsões na Somália, mas ainda podemos evitar uma catástrofe, acrescenta ele, falando por telefone durante uma escala em Toronto, Canadá. Embora as estimativas variem, a população de Baidoa praticamente quadriplicou nos últimos meses para cerca de 800 mil pessoas. E qualquer visitante notará rapidamente um fato marcante. Quase todos os recém-chegados adultos são mulheres. A Somália está em guerra. O conflito perdurou sob diferentes formas desde que o governo central entrou em colapso há 3 décadas e continua afetando quase todas as partes do país, separando homens de sua família para lutar por uma série de grupos armados. Como a maioria dos que chega a Baidoa, Hadija Abukar escapou recentemente do território controlado pelo grupo militante islâmico Al-Shabaab. Mesmo agora, estou recebendo ligações no meu telefone do restante da minha família. Há conflitos lá entre o governo e Al-Shabaab. Meus parentes fugiram e estão se escondendo na floresta, diz ela, sentada ao lado do seu filho doente em um pequeno hospital em Baidoa. Outras mulheres falam de maridos e filhos mais velhos impedidos de deixar áreas controladas pelos militantes e de anos de extorsão pelo grupo. A própria Baidoa não está totalmente cercada pelo Al-Shabaab, mas continua sendo um local de refúgio precário. Organizações de ajuda internacionais e jornalistas estrangeiros necessita de muita segurança para se locomover e qualquer viagem além dos limites da cidade é considerada extremamente arriscada. Estamos olhando para a população que estão citadas às vezes no sentido sem esperança, diz Charles Nizuki, responsável pela Unicef, o braço da ONU para a infância no centro e sul da Somália. Olha, pessoal, não tem condições de continuar nessa situação. Olha, pessoal, então não é apenas a questão da seca, né, da falta de água e de alimento, também tem a guerra, também tem esses militantes, né, que eles estão atrapalhando tudo, aumentando o preço de tudo. Farinha, açúcar e óleo, olha só que absurdo. É básico, gente. Todos aumentaram na mesma proporção. Às vezes temos que pular refeições. Ouvi falar de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. As pessoas dizem que essa é a raiz desse problema, diz Shukri Roalim, de 38 anos, caminhando até seu poço seco e horta estéril. Embora a luta para evitar uma fome cada vez mais profunda seja o foco imediato nessa região, o novo governo da Somália também está olhando para o futuro. É uma tarefa desafiadora responder à seca. Lutar contra o Al-Shabaab é fazer campanha para acessar o financiamento da justiça climática internacional. Temos uma população jovem, uma enorme diáspora e habitantes empreendedoras vibrantes. Isso nos dá esperança. É desafiador,
mas não temos alternativa. Zonas residencial de Zaporizhia atacadas com mísseis. A Rússia disparou 7 mísseis contra as zonas residencial em Zaporizhia, segundo o governo da região. Oleksandr Starush confirmou a morte de 2 mulheres e 5 desaparecidos numa altura em que ainda havia pessoas presas nos escombros. À noite, quando as pessoas estavam a dormir, o inimigo realizou um ataque com míssil contra edifícios de habitação. 2 andares superiores estão destruídos. A entrada do prédio também. Havia pessoas sobre os escombros. Equipe de resgate foram enviadas imediatamente. Os nossos médicos fizeram de tudo para tirar as pessoas dos escombros com vida. O inimigo está a aterrorizar uma população pacífica. Vamos aguentar e vencer, e o vencedor será a Ucrânia, afirmou Oleksandr Starush. Os ataques aconteceram horas depois de o presidente ucraniano ter anunciado que os militares do país tinham reassumido o controle de mais 3 cidades na região de Kherson, no sul do país. Zaporizhia é uma das 4 regiões que o presidente russo declarou ter anexado em violação das leis internacionais. E é verdade. O presidente Vladimir Putin tem ameaçado o Ocidente com uma resposta nuclear a qualquer ataque russo. Olha só, os países estão começando a entrar nessa guerra e aí pode virar uma terceira mundial. Bom, pessoal, eu vou ter que falar assim porque tem vários amigos meus que estão desmonetizando seus canais devido à informação, porque aqui a gente não pode realmente falar o que está acontecendo, né? Nós estamos numa época da ditadura que ninguém pode falar, se expressar e nem expressar sua opinião. Vocês podem perceber que eu leio a matéria, mas pouco eu expresso a minha opinião, porque não pode, está proibido, desmonetiza canal, você pode até perder seu canal do YouTube. Então a gente tem que evitar e colocar algumas palavras aí, espero que vocês entendam. E não para por aí, pessoal. Mais uma notícia. Pelo menos 17 imigrantes mortos em naufrágio no Mediterrâneo. Pelo menos 17 imigrantes morreram na madrugada dessa quinta-feira no mar Mediterrâneo, na costa da ilha grega de Lesbos. De acordo com a guarda costeira grega, há uma criança entre as vítimas mortas e 16 mulheres. A polícia conseguiu resgatar 10 migrantes que seguiam no bote que virou, mas confirma que há ainda desaparecidos. De acordo com as autoridades, na embarcação seguiam 40 pessoas. As operações de busca e resgate continuam. A polícia também à procura de sobrevivente, então eles continuam procurando sobrevivente de uma outra tragédia que aconteceu na quarta-feira. Um outro bote terá naufragado com 95 migrantes depois de bater numa rocha perto da ilha de Kythera. As autoridades resgataram 80 pessoas, mas 15 continuam desaparecidas. Os ventos fortes estão a dificultar a procura no mar, que desde 2015 já viu morrer milhares de pessoas. O pessoal está querendo fugir, né? Os migrantes, eles querem sair da guerra e de tudo mais, mas acaba acontecendo esse tipo de situação. Mas aqui tem, mais de 600 migrantes foram resgatados das águas do mar Mediterrâneo Central nos últimos dias pela organização humanitária. Eles continuam tentando fugir. Entre as pessoas resgatadas está um bebê e um número indeterminado de menores não acompanhados. Os imigrantes estão agora a bordo do navio humanitário, o Sea-Watch 3, onde estão a ser examinados e a receber tratamentos médicos. De acordo com a organização governamentais,
Muito dessas pessoas apresenta múltiplas e graves lesões derivadas de violências e maus tratos. A crise migratória no Mediterrâneo tem vindo a agravar-se desde o início deste ano. Cerca de 62 mil migrantes chegaram às costas italianas, um aumento tendo em comparação os 40 mil no mesmo período de 2021, segundo os dados do Ministério Italiano do Interior. No mesmo período, 1.283 pessoas morreram ou desapareceram na tentativa de atravessar o mar, de acordo com a Organização Internacional para os Migrantes. O centro de imigrantes na ilha de Lampedusa, que foi construída para albergar 350 pessoas, encontra-se agora sobrelotado, acolhendo cerca de 1.400 migrantes. E o pessoal vai continuar mesmo assim tentando fugir dessa guerra, da fome, da violência e tudo mais, pessoal. Vamos lá, pessoal, chega por hoje. Tenham todos uma ótima noite. Para quem assistir de noite, ótimo dia e ótima tarde. Lembre-se, deixe seu like aí, por gentileza. Escreva o que você está achando dessas notícias. Pessoal, nós estamos aqui sempre na frente das notícias. O Memória de um Passado Oficial, de olho no futuro, está de olho mesmo no futuro. E vamos sempre estar passando informações para vocês, tá bom, pessoal? Eu agradeço desde já, agradeço a minha equipe que está me ajudando aí, trazendo algumas informações para mim aqui. O canal Memória de um Passado, ele tem crescido bastante e ele está melhorando mais, claro que cada dia mais vamos melhorar. Agora eu tô com o pessoal aí que tá me ajudando aqui, né, a ir atrás de notícias, procurando o que é verdade e o que não é, verificando o que está acontecendo no mundo, porque sozinha não vou conseguir, né, pessoal? Um forte abraço para vocês, deixe seu joinha aí, por gentileza. Compartilhe com o pessoal que você, os seus amigos, o pessoal do seu trabalho, enfim, com a sua família, e comente aqui o que vocês estão achando, tá bom? E até a próxima no Memória de um Passado Oficial, de olho no futuro.